pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação de logaritmo, tá bom? Eu já trabalhei com logaritmo em algumas questões passadas lá do concurso do Banco do Brasil e hoje eu vou estar retomando esse assunto porque ele é muito comum e muito importante na área de matemática financeira, tá bom? Peço para vocês primeiramente para poder compartilhar o vídeo, dar um like, tá bom? E compartilhando o canal pro pessoal aí que gosta de matemática, de informática ou de robótica e eletrônica também. Então, pessoal, para começar esse exercício, eu vou fazer umas revisões para a gente relembrar um pouquinho sobre as operações inversas, né? Então, toda vez que eu tiver exercícios, né, onde eu vou ter uma soma, o contrário da soma vai ser sempre a subtração. O contrário da multiplicação será sempre a divisão, tá bom? E o logaritmo, né? Qual que é o contrário dele, tá bom? O contrário do logaritmo, né, é o exponencial. O que é o exponencial, né? O exponencial é quando eu vou ter um número, né? Por exemplo, assim, ó, é 2 elevado a 1x, por exemplo. Isso aqui é um número exponencial, né? Ou, por exemplo, 3 elevado à segunda. Também é um número, tem um expoente, né? O expoente nós chamamos que é esse númerozinho que fica em cima. Toda vez que eu tiver expoente e eu tenho equações onde eu vou ter o x na equação, no expoente, né? Vou ter o x aqui no expoente. Para que eu possa resolver essas equações, eu vou ter que usar o logaritmo, tá bom? Para quem não sabe o que é logaritmo, tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Sobre logaritmos. Então dá uma olhadinha, ele é bem interessante. Então vamos aplicar aqui o logaritmo, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, R$1.000, tá bom? Eu tenho R$1.000. R$1.000. Por quanto tempo, né? Quanto tempo esses R$1.000 se transformam em, aqui um exemplo, tá bom? 1.610,51 centavos. Então, em quanto tempo vai demorar para que os meus R$1.000, tá, se transformem em 1.610,51 centavos, tá? Quando eu vou lá no banco, né, e o banco vai me dar de recompensa uma taxa, tá bom? Uma taxa de 10% ao ano, tá bom? 10% ao ano. Eu vou mudar essa taxa de 10% ao ano e vou colocar o mês aqui. Fica mais interessante para o nosso exercício, tá bom? Então, é uma suposição, tá bom? Não é tão fácil assim o banco te dar 10%. No máximo ele vai dar ali para você 1% ou 0,5%. Mas vamos fazer um exercício. Eu tenho R$1.000. Em quanto tempo esses R$1.000, numa taxa de juros compostos de 10%, vai se transformar em 1.610? Então essa é a pergunta, quanto tempo? Depois eu vou deixar para vocês aqui um desafio, tá bom? Em quanto tempo esses R$1.000 chegam aos R$2.000? Então eu vou deixar esse desafio para vocês. Aí quem responder primeiro, eu vou dar o ok ali nos comentários. Então quero ver quem vai responder primeiro. Em quanto tempo R$1.000 se transforma em R$2.000, tá bom? Usando a mesma taxa de 10% ao mês. Só que, para ajudar vocês, eu vou resolver aqui o mais difícil, né? Então vamos lá. Como que a gente calcula juros compostos, né? Tem uma fórmula, tá certo? A fórmula é o seguinte: o montante, montante, é igual ao capital inicial que eu apliquei,
tá? Vezes 1 mais a taxa elevado a um tempo. Então, ó, M é de montante, C é de capital, vezes 1 mais uma taxa vezes um tempo. Então, vamos... Nosso exercício eu tinha 1.610,51 centavos, que é o montante. O que é o montante? É os juros que eu vou ganhar mais o capital inicial. Esse é o montante, tá bom? Então eu tinha R$1.000 mais os juros vai se transformar em 1.610,51 centavos. O capital inicial era R$1.000, vezes o pontinho é vezes, tá bom? Vezes 1 mais a taxa é 10%. Então vou colocar aqui, ó, 10%. Coloca com a porcentagem aqui do jeito que eu fiz. E o tempo que eu quero descobrir, né? O tempo que eu quero descobrir. Aqui no expoente o tempo, tá bom? Então vamos lá. Continuando a resolução do exercício, eu vou transformar aqui agora esses 10%, tá? Em um decimal, que é um número com vírgula. Então vai ficar assim, ó. 1.610,51 é igual a 1.000 vezes 1 mais 10. Como é porcento, é dividido por 100, tá bom? Elevado ao t, tá bom? Deixa eu apagar aqui, deixar bonitinho aqui. Nesses exercícios de logaritmo é importante nós usarmos a calculadora. Então trouxe aqui ela para vocês, tá bom? A gente vai estar usando a calculadora nos exercícios para agilizar e ficar mais rápido. Então vou fazer aqui, ó, 10 dividido por 100, ó, 0,1, tá? Então eu venho aqui, 10 dividido por 100 vai ficar 0,1. Então continua a conta aqui. Na matemática é sempre importante organizar o exercício, não ter pressa, tá bom? Fazer bem pausadamente aqui, ó. 1.000 vezes 1, 10 dividido por 100, a gente viu que é mais 0,1 elevado ao tempo, tá bom? Continuando aqui, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Então, vamos continuar resolvendo. A gente vai resolvendo até aonde a gente conseguir. Depois, nós vamos ter que aplicar logaritmo, tá bom? É igual a 1.000 vezes, né? 1,1 elevado ao t, tá bom? Eu vou pegar agora o 1.000, tá bom? E vou pegar esse 1.000 e vou passar ele para o outro lado da igualdade. Então, eu vou pegar o 1.000 aqui e vou passar para esse lado. Como ele está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. Lembra que eu falei no começo? O contrário da divisão, da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar que está o 1.000 dividindo, passa para o outro lado da igualdade, que é uma balança matemática, tá? Que sempre tem que estar em equilíbrio. Para ficar em equilíbrio, tem sempre que obedecer às regras. Mais, menos, multiplicação, divisão, exponencial, logaritmo. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. 1.610,51. Pega esse 1.000 que estava multiplicando, ó, e passa aqui na parte de baixo, que é o dividindo, tá bom? Dividido por 1.000 é igual a 1,1 elevado ao t, tá bom? Ó, eu sei fazer de cabeça, mas para quem não sabe, como que a gente faz quando está dividindo por 1.000? O 1.000 tem 3 zeros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula aqui, como está dividindo, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Se estivesse multiplicando, a vírgula ia nessa direção, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vai ficar então 1.610 dividido por 1.000. Eu vou apagar aqui, tá? Vai dar 1
1,61051. Não consigo fazer. Usa a calculadora. 1610,51 dividido por 1000. Olha lá, 1,6151, tá bom? Ok, até aqui nós conseguimos fazer usando calculadora, matemática básica. A partir de agora, para resolver esse exercício, né, como o t está no expoente, só se resolve esse exercício com logaritmo, tá bom? Então, qual que é a propriedade do logaritmo? Um logaritmo de uma base A, tá bom? Um logaritmo n é igual a, por exemplo, aqui, x, tá? Logaritmo, assim que a gente fala, da base A, n é igual a x. O que significa isso? Significa que, vou pegar aqui de vermelho, né? Isso significa o quê? Que se eu pegar o A, que é a base, bom, elevar a x, eu obtenho o n, tá bom? Então, se eu pegar o A, elevar ao x, eu vou obter o n. Isso que é logaritmo, tá? É quando eu pego o A, elevo ao x, obtenho o n, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tem outra propriedade do logaritmo que fala o seguinte, tá? Quando eu tenho um número n elevado a m, tá bom? Esse logaritmo da base A vai ser igual, tá? Ao eu pegar a esse m e multiplicar por todo mundo, vezes o logaritmo de a n. Então, como que eu vou usar essa propriedade ali em cima no exercício? Vamos observar aqui. Vou deixar aqui a propriedade. O n do meu exercício, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar lá o número que a gente estava trabalhando. Que era assim, a gente tinha parado aqui, ó. 1,61051, né? É igual a 1,1 elevado a t, tá bom? Então, como que a gente vai sair desse problema matemático? Eu vou fazer o quê? Aplicar o logaritmo dos dois lados. Mas peraí, lá em cima o professor colocou LOG e embaixo o professor colocou LN. O que mudou? Muda o quê? Quando eu coloco LN, já é um logaritmo na base neperiana. Então, é um log. Então, observação aqui, ó. Log na base neperiana é igual a LN. Tá bom? Que é o número neperiano. Tá certo? Então, em vez de eu escrever assim, ó. Log de E, que é um número, uma base neperiana, que ela é muito utilizada na parte de logaritmo. Uma base que ela é a mais comum que foi feita. Quais são as mais comuns? É a base 10 e a base neperiana. Se convencionou de usar essas duas bases ao longo da matemática. Em vez de usar log de E, né, eu vou usar, na base neperiana, eu vou usar, então, só LN. Então, aplico LN dos dois lados. Então, numa igualdade, quando eu faço multiplicar por 2 dos dois lados, dividir por 2 dos dois lados, é sempre válido. Então, eu apliquei aqui nesse caso o logaritmo, tá bom? Nos dois lados da conta, tá bom? Olha que interessante. Quando eu apliquei o logaritmo nos dois lados da conta, né? Observa que aqui desse lado aqui, ó, é igualzinho aqui em cima. Eu vou ter o logaritmo n. No lugar do n é o 1,1. E o m é o t. Então eu consigo aplicar essa propriedade. Eu consigo pegar o t que estava lá em cima e passar para aqui, para cá, para baixo, multiplicando, tá bom? Eu posso fazer isso porque é logaritmo. Se não tivesse logaritmo, eu não poderia fazer isso. Eu só posso pegar o t e passar multiplicando na frente quando é logaritmo, tá bom? Então, continuando aqui, ó, vou ficar ln de 1,61051, tá? Então, quem não sabe o que é logaritmo neperiano, tá bom?
é o logaritmo na base do número neperiano, número E, né, do Euler lá, que fez a parte do logaritmo neperiano. Aí também tem um significado de usar o número do Euler, né, que é um número que foi desenvolvido para resolver muitos problemas na parte de química, bioquímica, tudo na parte que tem da natureza de alguns fenômenos. Foi convencionado de usar bastante a parte neperiana, tá bom? Então por isso que ele é famoso. E na calculadora tem o ln, tá bom? Então você não precisa digitar log já existe a base neperiana. Continuando aqui, então ó, ln. Agora que vem, né? Eu errei aqui, né? O t que estava ali em cima, eu consigo colocar ele aqui na frente agora, tá? Por quê? Por causa da propriedade do logaritmo. Por causa dessa propriedade, eu consigo pegar o expoente e jogar para baixo. Eu não conseguiria fazer isso, né, se não tivesse o logaritmo. Agora que vem a calculadora, né? Na calculadora aqui, ó, observa que tem aqui embaixo, ó, ln. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, 1,610151 e vou apertar ln. Já apareceu aqui para mim, ó, 0,4765. Então vou colocar aqui, ó, 0,4765. Então no lugar do logaritmo de 1,61051, usando a calculadora, eu coloquei o valor correspondente, tá bom? Como que foi feito isso? Tem uma tabela de logaritmos que já foram todos tabelados. Na calculadora já existe essa tabela automática. Você coloca lá, ele já traz para você o resultado, tá bom? Agora eu vou ter que achar o logaritmo de 1,1. Então vou digitar aqui, ó, 1,1 e apertar log de n. Então vai ficar 0,0953. Vai ficar t vezes 0,0953. Como são números muito decimais, com bastante casas decimais, sempre que a gente trabalha com número composto, juros compostos, a gente tem que estar trabalhando com a calculadora, porque essas contas aqui, se for fazer na unha, né, demora muito tempo. Mas é possível, tá? Então, agora ficou fácil, né? Se eu tenho esse número aqui desse lado multiplicando, eu quero passar ele para o outro lado, eu vou passar esse número multiplicando, vou passar ele dividindo. Aí eu isolo o t e acho o tempo. Então vai ficar, né, 0,4765 dividido por 0,0953 é igual ao tempo que demora para R$1.000 chegar nesse valor. Então, usando a calculadora, vamos fazer aqui. 0,4765 dividido por 0,0953. Dica na calculadora, não precisa digitar o 0, não precisa na calculadora, é só colocar o vírgula, já vai direto e você economiza tempo. Olha que maravilha, deu 5 redondo. É um exercício para dar, né, o tempo é igual a 5 meses. Então essa foi a resposta do exercício. Quanto tempo os meus R$1.000 numa taxa hipotética, tá? Porque essa taxa não existe nos bancos aí. Uma taxa de 10% ao mês. Meu dinheirinho de R$1.000 vai para 1.610. Em 5 meses, se o banco me pagasse 10% ao mês em juros compostos, meu dinheirinho ia subir para 1.610,51 centavos. Vou deixar aqui o desafio para vocês. Em quanto tempo os meus R$1.000, usando 10% ao mês, vai chegar nos R$2.000? Fica aí o desafio. Deixe no comentário aí as dúvidas, as sugestões, tá bom? Quem responder primeiro, vou dar um joinha aí e já vou comentar na resposta se acertou ou se errou. Toma cuidado, que eu não quero o número aproximado de meses. Eu quero o número de mês
que vai dar superior a 2.000. A dica é não dar 2.000 redondo, né? Vai ter que passar um pouquinho mais. Então essa vai ficar a dica. Quem acertar, vou deixar aí, deixa nos comentários a resposta. Se conseguir fazer a conta, fica melhor ainda, mas é meio difícil fazer nos comentários. Se não conseguir, faz só a resposta aí pra mim. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima. Deixe um comentário caso vocês queiram ou tenha dúvidas, sugestões de vídeos aí. Valeu, obrigado.